Presidente Pastrana, também saudar Ministro Baraka por nos receber aqui, Secretário-Geral Tono e todos os digníssimos membros desta mesa e os presentes. Depois das intervenções feitas pelo Presidente do IDC África e Primeiro-Ministro de Cabo Verde, talvez eu me permita fazer aqui apenas aproveitar, fazer uma espécie de um update sobre os desafios do continente. É sempre uma oportunidade e falar muito rapidamente sobre Angola. A África é um continente grande, com quase um quarto da população do mundo, que está a lutar por ter uma posição no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi a exigência que a reunião dos chefes de Estado fez em fevereiro deste ano. Espero que assim possa ocorrer rapidamente, mas é ainda um continente com alguns desafios grandes. Desafios de estabilidade democrática, desafios de desenvolvimento, desafios de luta pelo Estado de Direito e temos a este nível tido alguns problemas. Nós tivemos este ano um episódio que é importante partilhar aqui. A África tem 5 regiões. África do Norte, África do Leste, África do Oeste, África Central e África do Sul. E estas regiões partilham responsabilidades comuns e dos seus órgãos. A União Africana, que lidera, tem também o Parlamento Pan-Africano, que é um órgão extremamente importante e que não tem ainda deputados permanentes neste Parlamento. São deputados de cada país que, algumas vezes por ano, representam um Parlamento Pan-Africano. Nós tivemos recentemente a eleição de 3 vagas que existiam no Parlamento Pan-Africano, nomeadamente o seu presidente, que coincidentemente é da região austral de que faço parte, e onde nós disputamos uma batalha muito grande há 3 semanas, de procurar mudar uma lógica que existe naquele espaço. E eu trago este assunto para tentar sensibilizar um pouco esta mesa e também os nossos companheiros africanos para a absoluta necessidade de nós partilharmos objetivos comuns. Aquilo que nos traz até aqui, enquanto IDC, não é um acaso. Valores comuns, valores políticos, acima de tudo, mas às vezes eles não estão verdadeiramente sempre em cima da mesa. Na África Austral há um conjunto de países, ex-países comunistas. No passado, hoje é difícil chamá-los como tal, porque são quase todos, enfim, perderam as referências a este nível, são quase todos liderados por capitalismo selvagem, mas que trabalham todos juntos nos objetivos. O caso de Angola, o meu país, o caso do Zimbábue, o caso de Moçambique, o caso da Namíbia, o caso da África do Sul, alinham permanentemente com posições comuns nos organismos em que participam. E nós disputamos a eleição do presidente do Parlamento Pan-Africano no sentido de trazer uma oxigenação, um oxigênio novo à liderança daquele espaço da região e perdemos por um voto, infelizmente. O presidente do Parlamento Pan-Africano foi reeleito, estava suspenso, e foi reeleito o anterior, que estava suspenso porque houve eleições no Zimbábue, também porque tinha acusações de corrupção, porque a União Africana o acusou de mudar os estatutos do Parlamento em seu proveito, e ainda assim foi de novo eleito, entre aspas, por um lobby de países que conduzem interesses comuns. Trago este elemento porque nestes interesses comuns encontram-se também interesses do mundo real. Hoje, por exemplo, se vou caracterizar, existe um virar de costas completo entre a África do Sul, país de referência fundamental, e os Estados Unidos. Completamente de costas viradas. O que traz a necessidade dos Estados Unidos procurar novos parceiros e, no âmbito do continente, esta é uma questão que às vezes nos custa muito caro, porque fecha-se os olhos aos valores políticos, fecha-se os olhos às violações dos direitos humanos e de facto, o nosso continente hoje ainda continua com muitos problemas ligados à estabilidade política. E é olhado, é disputado principalmente por potências como a América, a China,
A Rússia um pouco menos, mas foi aqui falada a presença do grupo Wagner em África. Sabemos todos que se encontram presentes de forma muito forte no conjunto de países que foram alvos de golpes de Estado, ali sobre o Sahel, o caso do Mali, do Burkina Faso, enfim, tem ali a presença, mas também na RDC. Seguramente o país africano com mais recursos minerais e onde atuam de forma muito forte, com incidência muito grande nos tráficos de ouro, de diamantes, de metais preciosos, e nós precisamos de ter um olhar muito atento para esta questão. Nesta questão, recentemente temos muitos problemas com o tráfico de droga. O tráfico de droga hoje é um problema dramático em muitos países, e eu se falo de Angola, o tráfico de droga tomou conta de muitas das instituições do meu país. Está presente fortemente noutro que fala português, em Moçambique, onde tem uma grande instabilidade, mas que são, uma parte dela, os movimentos que lutam, enfim, islamismo, o avanço do islamismo também está muito por trás, mas acima de tudo é o problema da droga e as rotas para a Europa, que ali se encontram de forma muito fortemente representadas. Assim, eu queria puxar um bocadinho alguma solidariedade para o nosso caso, o espaço africano, onde os africanos têm que, de facto, saber unir-se, sabermos trabalhar melhor juntos. No Parlamento Pan-Africano, em especial, o IDC deve ter aqui também uma referência própria. É uma das lutas do nosso digníssimo Thierry, que nos tem puxado ao desafio dos países membros, dos partidos membros do IDC, conseguirem ter uma política comum, defesa de valores comuns no Parlamento Pan-Africano, constituirmos ali um lobby que nos permita levar a bom porto aquilo que partilhamos também enquanto IDC internacional. E é um desafio que esta reunião, à margem dela, os que aqui estão, podemos tentar e encontrar, de facto, uma melhor interação que leve a este mesmo desafio. Eu não quero estender muito mais, mas dizer que há muitas eleições no continente, também este ano. Imensas eleições. Os países onde houve golpes de Estado assumiram todos que fariam eleições em 2024 para fazer regressar a soberania aos civis. Não sei se vão cumprir. Tivemos recentemente eleições no Senegal, onde todos nós ficamos muito satisfeitos, porque nós vimos a coragem do presidente do Tribunal Supremo opor-se a atentado que estava a ser feito pelo presidente em exercício na altura, ou melhor, o presidente do país na altura, que recusou realizar eleições nos períodos em que ele deveria fazê-lo, mas onde a sociedade civil, nomeadamente as igrejas, desempenharam um papel relevante, envolveram-se, levantaram a sua voz, deram coragem ao Poder Judicial. E o Poder Judicial opôs-se às decisões do Presidente da República. E assim houve eleições e temos hoje um governo civil ali instalado, o que é positivo. Em Angola, nós temos também este grande risco. Nós temos um Presidente da República que, nos últimos meses, não tem outra agenda senão mudar a Constituição e lutar para um terceiro mandato que a Constituição não permite. Terceiro mandato este que é a base dos golpes de Estado na maior parte dos países africanos. E ocorrem questões interessantes. Eu gostava de trazer para esta reunião o que aconteceu, por exemplo, no Sahel. Nós vimos no Sahel alguns golpes de Estado, em países onde, por exemplo, eu chamo isto de propósito, onde o secretário de Estado americano tinha passado há 2, 3 meses antes, onde há bases militares americanas e onde, quando os militares fizeram o golpe de Estado, as populações vinham com bandeiras russas a apoiar os militares. Isto devia fazer refletir um bocadinho, um pouco o mundo ocidental sobre esta realidade, porque aparece a Rússia a apoiar os que atentaram contra os que violaram as Constituições. Isto é algo que devia fazer refletir. Aqueles militares justificaram os golpes de Estado pelas buscas dos terceiros mandatos, pelas violações constitucionais. E aparece a Rússia como apoiante extraordinária dos golpistas apoiados pelas populações. Então, este elemento, para quem está hoje no Parlamento Europeu, por exemplo, para quem está sentado a esfiar governos democráticos, devia refletir um bocadinho, porque são questões muito sérias, que nós enfrentamos, no caso de Angola, de forma muito grande.
Teremos resolução amanhã sobre os aspectos que nos preocupam, mas os aspectos principais são, sem dúvida, estabilidade democrática, Estado de Direito, violação dos direitos humanos, desenvolvimento, onde, neste aspecto, a China continua a liderar o financiamento aos países africanos e, no caso do continente africano, Angola lidera com quase 50% do déficit, da dívida para com a China, tem Angola. É o país que mais deve à China. E, portanto, foi apenas aqui uma pequena introdução para tentar partilhar um pouco os desafios de um continente que é grande, onde se concentram muitos recursos de uma população que está quase num 1,2 bilhões de pessoas, mas onde os problemas da imigração estão na agenda do dia a dia. Muito obrigado.